Olá, amigos do Papo.com. Hoje vamos falar sobre din-din, dinheiro, onde aplicar os seus recursos num mundo que está conturbado, um mundo que está com um novo presidente americano, com o governo brasileiro enfrentando algumas dificuldades, e para isso a gente convidou a Débora Skomeister e a Jennifer Chiesa, que são sócias fundadoras da Integra Aliança, que são assessoras de investimentos. A ideia é bater um papo com elas para dizer aonde colocar o dinheiro em 2025, mas também como você alocar os seus recursos no longo prazo. Não ficar naquela coisa do dia a dia, porque a gente nunca acerta no dia a dia, né? Bem-vindos ao Papo.com. Meninas, bom dia, bem-vindas à nossa casa. É um prazer tê-las aqui com a gente. E eu queria conversar com vocês sobre dinheiro, né, sobre investimentos, onde é que a gente coloca os recursos num momento em que está todo mundo, taxa de juros está subindo no Brasil, está todo mundo com seu 1% de volta ao mês, né? Exatamente. Felizes, mas a gente sabe que isso não vai durar para sempre, né? É. Como é que vocês estão vendo o cenário, primeiro, de investimentos no Brasil, de alocação, e quais são as recomendações que vocês têm dado aos clientes? Vou começar com você, Débora. Começar então. Bom, acho que a maioria das pessoas que se interessam um pouco pelo mercado financeiro, até mesmo quem não se interessa, acaba sendo, vamos dizer assim, abordado pela mídia, né? Falando do que está acontecendo no cenário internacional e também aqui no nosso cenário local em termos econômicos, né? Então a gente tem um cenário internacional onde o Trump nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, acabou de assumir. E ele está impondo algumas tarifas, está começando o governo, é esse início de governo, onde ele tem que se provar que tudo aquilo que ele prometeu na campanha, ele vai cumprir. Então, isso está causando um certo rebuliço no mercado e no mundo, em função das tarifas que ele pretende impor para alguns países. Eu diria assim, que os Estados Unidos hoje está na mesa de negociação com vários mercados, né? Então, vamos taxar. Ah, não, mas não é taxar agora, é daqui 30 dias. Aí o outro país retalia, né? Não vamos... vamos taxar também, mas só que também não é agora, deixa para fevereiro. Então, a gente percebe que está tendo aí um jogo de negociação, né? Uhum. Isso de forma geral, ampla. E isso mexe muito com os mercados em se tratando da maior economia do mundo, né? Que tem negócios com todos os países. Voltando para o Brasil, né? Trazendo aqui para o nosso negócio, isso afeta também um pouco, obviamente que afeta o Brasil, porque o Brasil é um país também que faz negócio com os Estados Unidos, e a gente também tem os nossos problemas internos, né? A gente tem uma questão fiscal importante que tem que ser resolvida pelo governo que está hoje em charge da operação, né? E a gente precisa ver a disposição desse governo de fazer as reformas necessárias para que o país, em termos contábeis, né, entre numa rota de crescimento, de diligência com o recurso, né? Isso é muito importante e os mercados ficam sempre muito atentos a isso, né? E a gente não tem visto muita disposição ou muito sucesso nessa questão de fazer esse ajuste nas contas públicas, né? Dito isso, né, como falam os nossos colegas do mercado financeiro, a gente está vivenciando hoje no Brasil taxas de juros muito altas, né? Como a gente achou que não fosse mais ter. Então, a gente está com uma taxa Selic hoje de 13,25, né? Já está pautado que a gente deve ter um próximo aumento aí, vai ser 1%, então a gente já vai para 14,25%. E os mercados preocupam, e o mercado, de uma forma geral, preocupado que isso possa perder, vamos dizer assim, a mão, que o Banco Central possa perder a mão com isso, já começou a precificar isso muito mais alto, né? Então, se você vai olhar os juros futuros, estão mais do que os 14,25%. Isso mudou um pouquinho essa semana porque os dados de inflação vieram mais contidos pelo desemprego, que aumentou um pouco o nível, né? Então, esse monitoramento que é feito pelo Banco Central mostra que talvez a inflação não seja tão forte assim e talvez não precise aumentar tanto assim a taxa de juros. Por isso que as curvas de juro essa semana caíram um pouco. Então, aqueles 16 que estavam sendo precificados... Para o investidor, Débora, hoje qual é a opção? Por exemplo, hoje nós temos
se 14% que você está dizendo? 13,25. 13,25. Não, mas Pra sinalizando chegar para 14,25, caminhando pra né? Ou seja, mais de 14,25. 1% ao mês. Tá? Exato. Sem fazer nada, Sem correr risco. ele bota lá o dinheirinho dele num fundo DI, é isso? Num fundo DI Isso. ou num título do Ou Tesouro. no título do Tesouro. É isso que eu queria explicar, tá? Exatamente. Mas isso a Exatamente. gente sabe que é por um período, não é isso? É por um período, exatamente. Tem como ele se aproveitar dessas taxas para mais longo prazo? Tem como ele sim. comprar hoje um papel Tem sim, para investir para 5 anos rendendo 1% ao mês? tem sim. Tem. Como é que funciona isso? Então vamos lá. Antes de passar a palavra para a Jennifer, eu vou dar um resumão. Hoje é aquilo que que a gente estava abrindo a conversa. A gente não fala, quase que não fala de outra coisa a não ser renda fixa, né? Uhum. E dentro da categoria renda fixa, a gente tem vários ativos, né? Primeiro, o pós-fixado, que é o mais seguro de todos, que é aquele fundo DI, aquele CDB em percentual do CDI, aquela LCA, aquela LIG, aquela LCI, ou uma CRA, ou uma debênture em percentual do CDI. Por quê? Conforme essa taxa CDI vai subindo, esse 13,25 vai para 14, esse título vai acompanhando. Sim. Tem até título do Tesouro também atrelado ao Selic. Esse é o número 1 hoje indicado pelos portfólios managers, porque é o mais seguro de todos. E é um fundo. É um fundo ou é um título, um CDB atrelado. ou uma LCA ou um título atrelado ao CDI. E tem de vários prazos. O fundo tem mais liquidez. Agora, se você compra uma LCA, uma LCI, você tem que pelo menos deixar por um ano, tá? Ah, mas eu quero garantir que eu vou ganhar esse percentual do CDI por prazo mais longo. Então, você compra, tem coisas para 3 anos, para 5 anos, até para 10 anos, se quiser, tá? Mas como é pós-fixado, se a taxa subir, você vai ganhar mais. Se a taxa cair, você vai ganhar menos. Tá, esse é o pós. Esse é o pós, Então, que é o não primeiro... está garantido 1%. Esse não Se está garantido. essa taxa vier de Hoje 14 para 9... Já caiu para 9. Você já não ganha 1% Isso, ao mês. Então, isso. você tem que torcer para dar tudo errado. E isso ir para 20. Torcer contra o país. É isso, por exemplo, a Exatamente. inflação subir. Tá? Exatamente. Esse é um tipo de investimento. Esse é um tipo de investimento que foge do risco, tá? Desse risco, poxa, hoje tá indo para 14, mas se a coisa piorar muito no Brasil, se o fiscal degringolar muito, o mercado vai enxergar isso como muito negativo, essa taxa de 14 pode ir para 16 ou 18. Então, conservadoramente, quem quer ter a parte, por exemplo, de liquidez, vou comprar um carro amanhã, preciso comprar um imóvel, tem que deixar nesse pós-fixado. De liquidez é deixar o dinheirinho disponível. Nesse disponível. Tá. O segundo, que é onde você falou, eu quero garantir esse 1%, que eu acho que é bom demais, e o país, vamos dizer assim, vai entrar nos eixos, a coisa vai se ajustar, ou seja, daqui 2 anos, mudando o governo, enfim, né? Cada um tem a sua percepção aí de mercado. Você tem títulos hoje pré-fixados que você pode comprar a 14%, 14%, por exemplo, tá? Então, eu compro um CDB, compro uma LCA, compro um título público, compro uma pré-fixado, você já travou que é aquela taxa que você vai ganhar. Mas aí tem do governo, o risco o que é o do governo? É o papel do governo ou é o papel privado? Papel privado e o papel do governo também tem. Tá? Então, olha, não quero entrar em papel privado, porque eu não sei se daqui 10 anos essa empresa vai ter algum problema. Então, você compra um título público, pré-fixado. Ou então, tenho mais confiança no banco, compra um CDB de banco pré-fixado. Você vai ganhar aquele teu 1% ao mês. Qual é o teu risco? Que daqui a um ano, o mercado mudou para pior, essa taxa vai para 15 e você ficou no 14 ou no 12. Tá, esse é o risco do pré-fixado. Não pode ser ganancioso também, né? Não pode. Eu me contento assim, eu quero ganhar 1%. Ah, mas o mercado vai para 13. Ah, mas, poxa, se eu tivesse, né? Exato. E isso acontece muito, tá? Porque quando a taxa Selic estava em 2% na época da pandemia, todo mundo lembra disso ainda, sim. A gente comprou muita aplicação pré-fixada a 8%. Que até hoje está aí nas carteiras, acabou vencendo, tem muita coisa que já liquidou, tá? Mas ainda tem muita coisa na carteira a 8, porque era 2, nossa, eu estou ganhando 8, tá ótimo. O Brasil não vai mais ter taxa de juros de 2 dígitos, só que não. Hoje está indo para 14, então quem tem 8, olha para aquilo e fala, puxa, que arrependimento. A culpa foi sua, né? A culpa é nossa, né, Jennifer? Você não me o assessor que é 14, colocou. Né? Então, a gente tem muito cuidado quando a gente vai colocar o pré-fixado. A bem da verdade é que a gente faz um levantamento, desde que a gente investiu nesse pré-fixado até hoje, coisas mais de 5, 6 anos, a gente vê que o carrego disso foi positivo.
bateu com o CDI. Então, não é de todo ruim, tá? E o terceiro, só para não ficar sem falar do terceiro, que é o que mais eu acho que garante para o investidor um retorno de juro real, que é aquele acima da inflação, são os títulos indexados em IPCA. A inflação. A inflação. Rende inflação mais alguma coisa. Inflação mais um juro. Esse é o campeão do rendimento. Tá? E hoje está rendendo quanto, gente? A gente tem conseguido esse juro real. Acima inflação, de 7, né? Acima de mais 7, 7 e tanto. Ou seja, o cara, assim, se a inflação é 2, vai render 9. Se a inflação é 10, vai render 17. A inflação vai ser 5, você vai ganhar 12. Ou seja, protege o seu dinheiro contra o efeito da inflação. Protege contra o efeito da inflação. Isso está acessível em fundos e aplicação? Fundos, renda fixa. Renda fixa você compra título CRA, LCA, LCI, CDB, e você tem também o título do Tesouro indexado, atrelado à inflação. Então, isso que eu queria explicar, Jennifer, um pouquinho assim do risco, tá? Porque a gente fala, não tem risco, renda fixa. Tem. Claro. Tá? A pessoa fala, não, meu dinheiro tem renda fixa, eu não tenho risco. Tô tranquilo. Algum tipo de risco tem. Ou risco, né? do indexador, né? Uhum. Ou é risco mesmo do próprio papel. Mas eu queria dar um passinho anterior e dizer o seguinte, né? Quando a gente senta para conversar com o investidor, a gente primeiro entende o perfil dele, as necessidades dele, o momento de vida que ele está. E depois a gente, a 4 mãos, a gente cria um portfólio que adeque, né, às necessidades necessidades de agora e necessidades futuras. Então, eu queria dar um passinho anterior dizendo que, assim como a economia é um organismo vivo, não é o que está hoje, vai se prevalecer para sempre. Então, como a Débora estava dizendo, né, hoje a taxa de juros é 13,25. A gente até, em alguns momentos, porque está mudando muito, né, para pensar e refletir qual é o número exato do momento. Então, 13,25 agora, com uma expectativa de subir mais um ponto, é uma posição mais otimista. Tem economista falando que pode chegar até a 16, mas é uma interrogação, a gente não sabe, né? Então, por isso que quando a gente senta com o investidor, a gente fala, olha, a melhor alocação é a diversificação. Então, por exemplo, na renda fixa, de novo o que a Débora disse, a gente fatia em indexadores. Então, na renda fixa, coloca um pouquinho no CDI, um pouquinho na inflação, um pouquinho no pré, porque a média disso deve te entregar um resultado maior do que você apostar unicamente em uma direção. Até porque, de novo, a economia ela é um organismo vivo e as empresas também, né? Então, durante a vida desse título, nós avaliamos e analisamos o tempo todo o momento da empresa, tá? Para saber em que momento o mercado e o negócio, né, está, e a gente procura fazer os ajustes necessários. Mas, gente, olha que engraçado, né? Porque, teoricamente, assim, quanto mais juros eu estou recebendo, mais juros a empresa está pagando. Não é isso? Exato. E, assim, a conta fica mais difícil, o risco aumenta na medida em que a empresa vai ter que, se ela me pagava um juros de 2%, ela conseguia, no negócio dela, gerar os 2% e me remunerar. Hoje, quando a gente fala 18%, esse é o que a empresa... Assusta, né? Esse é o custo que a empresa está tendo. Então, o negócio dela tem que render muito mais. Também não é tão bom assim quanto a gente pode imaginar. Os juros estão... Estou feliz que eu estou ganhando lá. É um remédio, né? Tem aquele ditado, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, a gente entende que o governo está aumentando a taxa de juros por um curto espaço de tempo. A gente não trabalha com uma taxa de juros neste patamar por longo prazo, longuíssimo prazo. Então, a gente acredita que entre um ano e meio, faz sentido para conter a inflação e não descarrilhar outros problemas, né? Mas não é definitivo isso, ela é elástica, né? Ela vai e volta. Tá, mas para o investidor, vocês olhando assim, a pessoa chega lá, o brasileiro gosta muito de investir em renda fixa, né? Porque sempre foi a cultura do brasileiro, porque né? a taxa também sempre foi muito alta. Sempre foi muito alta e bolsa no Brasil, eu estou no mercado já, acompanhando esse mercado desde 86, a gente já viu vários altos e baixos, né? E eu tenho uma teoria que você sabe, né, Débora, que eu acho que a Bolsa Brasileira está muito atrelada ao investimento internacional. Sim. Entra dinheiro no Brasil, a Bolsa vai. Exato. Não gostei mais do Brasil, o pessoal tira, a Bolsa deprime. Isso mesmo. Ou seja, não tem um mercado aqui dentro
que segure, Forte o né? suficiente para segurar. Então, é uma alternativa. Então, até, de repente, queria a opinião de vocês sobre o mercado lá fora, porque a gente tem visto muita gente falando, olha, estou pensando em tirar um pouco de dinheiro do Brasil. Sim, Né? É uma coisa... Até porque as taxas lá fora hoje estão bem bastante interessante. interessantes, né? Sim, Você tem papel americano de empresa muito boa rendendo 5%. sim ou mais. Uhum. Qual é a opinião de vocês sobre esse movimento? Está acontecendo isso mesmo? As pessoas estão olhando o mercado internacional? Tá, sim. É só Estados Unidos? Tem outros países que estão Olha, investindo? fazendo uma brincadeira com você que está bem na moda no mercado financeiro, só tem uma coisa que é melhor do que IPCA mais 6 ou 7, que é dólar mais 6 ou 7, né? E a gente tem visto hoje muitas oportunidades fora do país, nesse nível de taxa que até então, olha, Dólar mais 6 ou 7 hoje? exato. Você alongando um pouquinho, você consegue ter esse nível de retorno, né? Para empresas, por exemplo, lá fora, o Brasil é considerado high yield. Os papéis brasileiros, né, na grande maioria, são O que é considerados... high yield? Explica para High mim. yield é Alto mais risco. Alto risco. risco. Tá. A empresa, Traduzindo, corporativa, No Brasil, né? as nossas empresas são Nossas consideradas de empresas, alto risco lá. apesar de serem empresas muito boas aqui, que a gente conhece, a Petrobras, a Vale, elas são consideradas de Ou seja, risco. paga mais juros. Ou seja, traduzindo isso para o bolso do investidor, paga mais. Tá. Mas olha que curioso, né? O brasileiro, até por uma questão de nós somos muito enraizados com o nosso país, né? A gente, tirando o topo da pirâmide, que tem culturalmente diversificado no exterior já há largo tempo, né? Para nós é mais novo isso, o investimento fora, né? Então, para você ter uma ideia, o brasileiro ele sai do Brasil e quer comprar os mesmos papéis lá fora, né? Então, ele conversa com o assessor dele lá fora e fala, eu quero papel da Petro, da Vale, né? E compra por quê? aqui, ué. Mas por quê? Porque essas taxas, porque lá esses papéis, como são considerados high yield, né, de mais risco, porque o país Brasil é considerado um país de risco para o americano, então ele paga mais taxas para atrair capital. Ao passo que as empresas americanas pagam menos. Agora, você tem hoje empresas americanas ou empresas globais que estão pagando um nível de taxa já muito atrativo. Que taxa? Acima de 5,5, por aí. Empresa americana. Empresa americana. Isso Bancos. nunca, quer dizer, não me lembro no período recente de ter acontecido. Olha, quando eu comecei no mercado financeiro há pouco 30 tempo, anos pouco atrás, tempo. Ela começou muito menina no mercado financeiro, né? eu vi esse nível de taxa, mas foi há 30 anos atrás. Mas teve um período em que a taxa foi a 20, um período de crise americana. Não vi, eu vi títulos corporativos Talvez na época americanos em torno de 7. Mas aí, Débora, aquela história, vai o brasileiro e fala assim, vou investir lá fora. Aí ele Perfeito. fala assim, esse dólar tá caro, né? Exatamente. Esse dólar tá 5,80, 5,70. Isso. Vou esperar um pouquinho, não é isso? Mas até vou esperar Quanto um mais pouquinho. espera, Aí no dia pior. seguinte é 6. É. 6, não sei. Aí dá dor de barriga, aí ele sai correndo e Aí compra. manda 6 mesmo. Não, Qual vou parafrasear ela. Ela diz muito assim: o inimigo do ótimo é o bom, né? Não, e aquela história, isso que eu queria que você explicasse. Primeiro, é acessível para qualquer Exato. investidor Isso. investir lá fora Isso. num papel americano? Quais são? Como é Sim. que ele faz? Ele bate na tua porta e fala: quero fazer renda fixa americana. Sim. Quanto eu preciso ter? Eu preciso me preocupar com o dólar ou é o dólar é apenas um fator? Tanto Explica faz. um pouquinho, porque acho que esse é um ponto importante. É super importante. Inclusive, eu vou só voltar, que nem a Jennifer fala, né, um pouquinho atrás. Por que o investidor brasileiro ele gosta, né, de investir ou tem preferência por investir eventualmente em papéis brasileiros lá fora, AAA aqui? Porque ele sente conforto, ele conhece a empresa, porque é difícil as pessoas se atualizarem de tudo. Então, fala às vezes o nome de uma empresa americana, puxa, eu não sei quem é essa empresa, o rating dela é mais ou menos, então eu prefiro, poxa, uma Petrobras aqui, ou mesmo uma Vale, ou um banco de primeira linha aqui, que eu já conheço, eu sei que não vai quebrar, né? Eu sei que é bom, e paga um juro muito melhor do que um papel americano. Mas, a bem da verdade, o que o correto seria, se eu estou com dinheiro no exterior, é por uma diversificação. Sendo diversificação, eu deveria, então, comprar papéis daquele indicado, né, papéis externos, então, de empresas estrangeiras. Essa seria
o correto. Mas às vezes é tão atrativo o juro do papel brasileiro que ele acaba entrando nesse também, tá? Mas aí Sobre... tem um problema, né, Débora? Porque você compra o papel brasileiro, Sim. a liquidez do papel, ou seja, o Sim, interesse de outros investidores. exatamente. Então você vai comprar e ficar casado com esse papel há muito tempo, não é Exatamente. isso? Então tem que tomar cuidado, tanto no Brasil quanto no exterior, porque quando você compra um papel ou um bond americano ou um título no Brasil, o prazo desse papel tem que tomar muito cuidado, porque as condições de mercado podem mudar e aquela renda fixa, que você acha que é fixa, não é bem fixa, porque se a taxa muda no mercado, na hora que você vai vender teu papel, você pode ter um deságio. Aqui no Brasil, a gente tem como marcar na curva do papel, como a gente fala. Eu enxergo. Falou grego agora. Lá é na. Já está enganando aqui, curva do papel. Aqui no Brasil, a gente consegue olhar a carteira com a taxa que ela está mesmo, tá? Se fosse vender naquele dia. Se fosse vender. Não, as duas coisas. Se eu fosse carregar até o final, ó, da vez daqui 10 anos, eu estou olhando aquele papel como se eu fosse levar até 10 anos. E tem como você olhar também a mercado. Ou seja, eu tenho 100. Investi IPCA mais 6. Amanhã, esse mesmo papel que eu comprei virou IPCA mais 7, esse meu 100 já é 80. Aí você vai falar assim, puxa, perdi dinheiro. Você vendeu? Não, então você não perdeu. Tá? Então você vai carregar até o fim. Lá fora, no exterior, é tudo marcado a mercado, como se você fosse vender no dia. Então, eu comprei um papel, o título da Petrobras, pagando IPCA mais 8. Ah, puxa, amanhã... veio o risco, mudou o governo, a gente está com um fiscal pior aqui no Brasil. Esse mesmo papel está hoje pagando, a gente consegue comprar ele IPCA mais 8. Eu não vou querer comprar IPCA mais, perdão, a 10. Não vou querer comprar 8 se está a 10, vou lá comprar 10. Aquele investidor que comprou 8 para vender, ele tem um deságio aí. Mas, Débora, vamos imaginar que o investidor, quem está nos assistindo, quer fazer uma posição lá fora de longo prazo. Longo prazo, falo 5 anos, 5, 6 anos, tá? Ele pode ou comprar o papel direto, através de uma dessas plataformas, né? Uhum. Ou pode comprar algum fundo, porque assim, onde tem uma diluição de papéis, assim, eu não quero comprar o papel do JP Morgan, eu quero comprar o papel de banco, mas eu também quero... fundo que tem vários. Que tem vários, mas tem tecnologia, tem isso, e que a rentabilidade tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Qual é o mínimo que ele precisa ter para fazer isso hoje? Acho que $100. É muito baixo. $100? Fundos de $100, de $500. $600? Isso. É muito acessível. É muito importante para o investidor entender o seguinte, com essa abertura de mercado e os bancos digitais, todo mundo hoje tem acesso a ter uma conta offshore, né? Uma conta que se falava offshore, nossa, que medo. Ter uma conta no exterior em dólar, muito fácil. Seja para ter um cartão de débito para viajar, seja para ter um cartão, uma conta para investir. Então, você, no próprio aplicativo, você abre rapidinho, já transfere. Poxa, o dólar caiu ontem, tá? 5,75 no spot. Aí depois tem as comissões do banco. Puxa, eu vou comprar um pouquinho de dólar. Comprei lá $1.000. $1.000, transferi para minha conta de investimento nesse próprio aplicativo ali. Aí, puxa, eu vou olhar. Eu tenho medo. Então, você pode aplicar num fundo de liquidez diária, de liquidez em D1, D2, que em média tem rendido nos últimos 12 meses 5%. Dólar mais 5%. Ou então você fala, puxa, eu vou mandar um pouquinho, começa a mandar um pouquinho mais. Aí começa a criar um patrimônio um pouquinho maior. Aí vou querer diversificar um pouco, investir em coisas mais rentáveis. Aí você tem uma diversidade de produtos dentro das plataformas internacionais que você começa a olhar, puxa, eu vou aplicar na Bolsa Americana, tem lá o S&P, vou aplicar num fundo que tem diversificação de renda fixa, tem lá vários que você pode escolher. Mas aí precisa de aconselhamento, né? Porque você precisa não é normal, de aconselhamento, exatamente. Você tem que saber que tipo de... Às vezes tem algum fundo ali que está rendendo bem, mas tem alguma situação diferente, né? Vou falar uma expressão aqui que eu usei para uma investidora cliente nossa. Você pode ter um assessor para chamar de seu hoje. Tá? É muito importante você ter uma assessoria, porque as pessoas têm seus trabalhos, um é administrador de empresa, outro é empresário que não tem tempo para olhar para esse dia a dia, outra pessoa trabalha com agronegócio, o negócio dele é trator e terra, não é o dia a dia do mercado financeiro. Então, todas as pessoas hoje têm acesso a um assessor e todo mundo hoje tem acesso às plataformas digitais que podem ter uma assessoria. A gente fechou, então, o bloco internacional aqui. Agora vamos falar do nosso dia a dia aqui. O brasileiro gosta de imóvel. Certo.
Nós somos portugueses, nós Claro. comprar, vender. Minha mãe, inclusive, era boa nesse negócio. Ela comprava, reformava e vendia. É um Visionária, excelente. É, hein? não, ela era árabe, né? Então era boa de fazer negócio. A gente tem os fundos imobiliários, tá? Depois eu quero falar de Fiagro também, tá? Na composição da carteira que vocês estão falando, tá? Fundo imobiliário, todo mundo fala, é seguro, é de longo prazo, tem lá o imóvel, tem a laje, tem o galpão. Como é que vocês veem o investimento em fundos imobiliários, dos diversos tipos que existem, na composição da carteira do investidor? Eu vou dar uma palavrinha sobre o fundo imobiliário, né? Os fundos imobiliários nada mais são do que estruturas, né, em que os gestores compram ou papéis, como a gente fala, né, que são emissões lastreadas no imobiliário, ou existem aqueles fundos imobiliários onde existe a incorporação, a aquisição do terreno, a construção e tal. Esses fundos são lançados a mercado para aquele investidor que fala, não, eu tenho preguiça de olhar, escolher imóvel, depois compro um negócio, não aluga, mico. Então prefiro comprar os fundos disponíveis no mercado, né? Normalmente, quando você compra esses fundos, a primeira coisa que a gente olha é comprar de um bom gestor, aquele que tem expertise de fazer isto, né? Porque você pode muito bem comprar um fundo de laje corporativa e buscando receber o aluguel daquilo, mas amanhã aquela laje corporativa desocupa, o fundo vai ficar com uma vacância e não vai ter como pagar aquilo que ele prometeu que ele pagaria, né? Esse gestor precisa ser muito ágil para poder trocar essa laje corporativa por outra ou por alugar rapidinho e ir atrás de um novo locador. Existem fases no mercado imobiliário que existe uma vacância muito grande, então você fica à mercê da volatilidade do mercado imobiliário, tá? Aquele investidor que gosta e que tem paciência para esperar no longo prazo, idealmente é adquirir esses fundos quando o mercado está bem estressado. Que é o momento hoje. Que, por exemplo, o momento hoje. Nós estamos gravando em fevereiro de 2025. Exatamente. Esse é o momento de o momento de estresse do mercado. Você vai encontrar fundos imobiliários, e depois a gente fala de Fiagro, com desconto. Então, puxa, é a mesma coisa que você comprar um grupo, sei lá, de contratos de aluguéis com 20% de desconto. Já começa, talvez, a ser vantagem. Uma rentabilidade maior. Uma boa rentabilidade com um juro que vai pingar na conta, né? Como a gente brinca, ele vai pagando, ele paga dentro do fundo, na verdade, né? Ele paga dentro do fundo os dividendos, que é em torno de 1% ao mês. Paga fora, tá? Paga na conta. Os imobiliários pagam direto mas na aí conta. eu queria perguntar, Jennifer, uma coisa. Cada fundo tem uma tese. Exatamente. Não é isso? Quer dizer, não é fundo imobiliário, não é tudo igual, não é isso? Não, é tudo igual. Então, agora nós estamos tendo esse boom de data center, né? Estão construindo data center à torto e à direita. Então, se nasce um fundo que vai alocar aquele espaço para um data center, a tese é essa. E a gente acredita que o data center vai crescer? Sim. Esse segmento pode ser uma boa oportunidade, é isso. Tá? Ou fundo que faz locação. Estados Unidos tem muito isso, né, Jennifer? O mercado imobiliário lá fora é maior do que o de ações, sabia? É maior que o de ações, maior, né? De fundo, e são sempre em cima de alguma tese. Quer dizer, eu alugo para... Sim. É isso, tem né? Várias você tem então os o cara fundos... tem que olhar isso, Exatamente. Né? Você tem os fundos que tem um pouco de tudo, né? E você tem os fundos setorizados, né? Então, por exemplo, fundo só de hospital, fundo só de shopping, fundo só de escritórios, né? E lá fora, como já é muito mais desenvolvido, tem diversas outras variações de hotéis, casas de repouso, segmentos. Se você gosta daquele segmento, e aí que está o segredo. Você tem que escolher uma área que talvez faça... Primeira coisa, escolher um bom gestor. Sim, lógico. Primeira coisa, porque a gente já viu muita coisa no mercado que não deu certo, quebrou e o cliente perdeu dinheiro, tá? Então, primeira coisa, escolher um gestor confiável, que tem experiência e que vai fazer boas escolhas para aquele fundo, porque o fundo é dinâmico. Então, hoje, existe uma carteira imobiliária lá dentro. Amanhã o mercado mudou, ou teve alguma vacância, ou algum imóvel foi vendido, ele tem que ter a capacidade de recolocar o produto ali dentro. Quando você compra na emissão, que é 100%, né, da cota, você tem que tomar cuidado porque qualquer diversidade do mercado, os investidores ficam com medo e vendem,
e aí essa cota começa a cair. Então, a gente tem visto muitos fundos, inclusive muitos bons, perdendo do valor de aquisição. Continuam pagando lá certinho, porém com valor menor de aquisição. E o investidor, às vezes... Mas tem uma coisa, se dentro da carteira pode fazer sentido se o cliente tiver gosto pelo produto. Pode fazer sentido, sem dúvida nenhuma. E Fiagro? Porque Fiagro foi maravilhoso. Final do ano passado, todo mundo surfando. Agro é bom, agro é cult, né? Foi. E teve um estresse. Foi. Como é que vocês estão vendo, assim, o investidor que quer investir no setor do agronegócio, através de um Fiagro, como é que vocês estão vendo esse setor e esses papéis? O Fiagro também tem essa característica. Tem coisas que é do setor imobiliário do agro e tem papéis que são debêntures do agronegócio, tá? Existem, qual que é a diferença de um Fiagro para um fundo de debênture, que também compra do agronegócio, tá? Fundo de debênture pode comprar outras coisas, pode comprar de infraestrutura e outras tais, né? Quando você compra um fundo aberto ao mercado, que é aqueles D30 e são isentos, tem vários em IPCA ou CDI, você está sujeito aos resgates do fundo. Então, poxa, eu acho que eu não quero mais correr risco de crédito, enfim, e você vai lá e pede o resgate do fundo. O gestor que está lá fazendo a gestão desse fundo, ele vai ter eventualmente que vender um papel lá dentro para poder cumprir com aquele resgate e que nem sempre é aquele que ele gostaria de estar vendendo, né? Mas isso acontece assim com todos os fundos abertos. São marcados a mercado, ok. Quando você vai para os fundos, os FIIs, agros, é a mesma coisa empacotada numa estrutura que é negociada em bolsa, o gestor já não tem essa preocupação. Ele monta aquela estrutura, quando eu quero sair do papel, eu vou vendo, alguém lá compra, passou de mão, trocou de mãos, tá? O que aconteceu com os FIIs agros, né? Eles que são do agronegócio, que tem debênture dentro, de novo, escolher um bom gestor. Tem bons gestores experientes que têm feito um bom trabalho com essa... Quando você fala escolher um bom gestor, como é que eu escolho? Eu vou lá na plataforma da BTG, da XP, da Orama e falo... Vejo o quê? Vejo o histórico dele? Eu não sei. Não, existe os research. Não sabe escolher um bom gestor? Tem que saber como é que escolhe um bom gestor. Eu vou falar de novo. Né? Você primeiro consulta o teu assessor. Se você não tiver assessor ou quiser se auto-atender, essas plataformas têm relatórios que falam de cada fundo. O tempo de vida da gestora, o que precisa? Bom, o tempo de vida da gestora é super importante. Fazer uma pesquisa, como tudo na nossa vida, né? A gente tem que pesquisar. Da Ambima, pegar indicação. Indicação, vai no site da Ambima, entra no site da própria gestora. Pega a lâmina do fundo, vê o histórico passado. Retorno, vê se não teve problema no passado. Isso é super importante. Nomes importantes, né? Nomes conhecidos no mercado. Por exemplo, uma boa referência é analisar assim, quanto essa cota já esteve no maior preço, tá? E quanto ela está agora? Às vezes, realmente é uma oportunidade, por questões de mercadológicas, né? A taxa de juros subiu, caiu, algum evento que não seja extraordinário, mas às vezes a cota caiu por uma questão importante, uma questão séria, né? E aí você poder ter essa base de reflexão para poder decidir, escuta, estava 100, agora está 80. Aconteceu alguma coisa importante no fundo? Né, detrator dentro do fundo? Primeira coisa que olha. Não, pera um pouco. A oscilação dela no mercado. Interessante. Então, olhar Poxa, estava 100%, está 50% hoje. De quanto tempo eles estão no mercado, se os fundos têm muita oscilação. E foi emitido a 100 e hoje está a 70. Por quê? Percentualmente, quanto ele pagou de dividendos na história do fundo. Né? São dicas importantes, então, né? Exato. Não é sair comprando por causa da rentabilidade. Não é. Não, você vai conversar com as pessoas que você acredita que, de repente, saibam mais do que você, pegar uma dica, vamos falar assim, o gerente do banco, o assessor de investimento. Exato. E depois você fazer aquele trabalho mais fino, que é entrar no site, pegar a lâmina. Tá. E o Fiagro é bom ou ruim? Olha, nesse momento, assim como os fundos imobiliários, os FII, tá até uma reportagem no Valor Econômico hoje falando que os FII agros perderam muito de rentabilidade na bolsa. Não a rentabilidade, porque eles continuam pagando o juro, né? Mas por conta de que todos os ativos de maior risco
e ainda mais os negociados no ambiente da B3, que é na Bolsa, perderam valor. Tá. Então, os fundos imobiliários, os FIAGROS, que são negociados ali, por sua vez, foram nessa leva. Então, tem muitos FIIs agros bons, de bons gestores, que têm papéis muito bons lá dentro, que foram lançados a 100 e hoje estão negociados a 80 por conta desse movimento de risco. A hora que o mercado voltar em algum momento e o mercado estiver mais otimista, esses títulos voltam ao seu valor. Tá. Para a gente, já fechando aqui, FDICs, fundos de crédito, né? Que é uma outra coisa que não era permitido para o investidor pessoa física, né? Era mais... Não qualificado. Ou não qualificado, quer dizer, o cara Sim. tinha mais recurso. Hoje as pessoas podem oferecer, podem comprar papéis do... Explica um pouquinho o que é esse FDIC, né? Porque paga taxa boa também aqui, né? Se você olhar e falar assim, olha, tem uns FDIC aqui pagando 1,5 ao mês, né? Pode ser interessante. Como é que vocês estão vendo essa questão do FDIC na composição também da carteira do investidor? Certo. Eu vou começar, a Jennifer me complementa. Nós temos o fundo, o FDIC é um fundo de investimento em direitos creditórios, tá? Ou seja, crédito privado. Tá. Principalmente para ele render bem. Ele tem que assumir um risco de crédito, tá? Existem cotas que assumem mais risco dentro desse FDIC, tá? Eu acho que fica um pouco complexo para explicar isso aqui, tá? Mas o investidor normal, nós aqui, quando vamos no banco e investimos no FDIC, a gente vai sempre comprar a cota sênior, que é de menos risco. Ou seja, se alguma empresa ali quebrar, a cota subordinada e aquelas outras, as primeiras, a mezanino e a subordinada, levam a maior parte desse risco. Eu meio que fico mais livre disso. Ganho menos, mas tenho... Ganho menos, mas eu tenho mais segurança quando eu entro no FDIC. Eu tenho uma empresa que tem um monte de fornecedor, é isso? Exatamente. Aí eu pego as notas de todos esses fornecedores aqui, coloco dentro de um... E adianto para o fundo. Coloco dentro de um fundo... Isso é o recebível. Esse é o recebível, Esse é o recebível. Que as empresas estão... Isso vai para o fundo. Em vez de ele ir para o banco, fazer a Tá. desconto da duplicata, ele procura um gestor, ele procura um fundo de investimentos, é um FDIC, né, que é um Tá. nome complexo, mas no final do dia é isso. Ele procura um gestor, ele repassa isso, ele adianta, o gestor adianta o recurso para o empresário. Entender, gente. Então, eu tenho isso aqui, 100 mil reais. Para receber. Que fala assim, para receber. Tem 100 mil reais que essa Duplicatas. empresa vai receber de duplicata. O fundo fala assim, te pago 80. Te pago 80 agora. Me dá essas duplicatas aqui. Então, o risco de quem está no fundo é o risco da duplicata, que é isso. Exatamente. Do sacado lá não pagar. Da pessoa não pagar. É isso que é o risco da operação. E os bons FDICs, né, o que se espera é que essa duplicata seja confirmada já. Tá. Então, poxa, qual é o meu risco? É do fornecedor não entregar a mercadoria, ele falar, não vou pagar a duplicata porque eu não recebi a mercadoria. Tá. Então, normalmente, o que é o correto é essa duplicata ser confirmada, né? Ter sido entregue. Ter sido entregue a mercadoria, eu fico no risco do pagador. E esse pagador, o risco é analisado pelo gestor do FDIC. Essa é a estrutura. Essa é a estrutura. E isso está disponível também para investidores? Está disponível. De que faixa? Via valores baixos. Via fundos que tem quanto que é mais ou menos? D30, D60? A maioria dos fundos não é de liquidez diária. Os FDICs não são de liquidez diárias, até por causa desse movimento, né, da entrega da mercadoria, o repasse da nota, pagamento. Então, tem um time. Então, pelo menos, na média, é 60, 90 dias. E tá crescendo esse mercado? Está crescendo. Vocês estão oferecendo isso na Integra lá? A gente mostra os Depende FDICs, do perfil do cliente. Tá. Eu quero voltar só para, eu não sei qual é o tema que a gente tem, falar um pouquinho de perfil do cliente, né? A gente obedece bastante o perfil do cliente, isso é mandatório nas instituições e é mandatório para nós também. Eu não posso ter uma carteira de risco para um investidor que tem um perfil conservador, né? No entanto, o mercado dita muito esse perfil também, porque às vezes o investidor ele é mais sofisticado, é uma carteira que deveria ter 30% no mercado acionário, mas hoje, na discussão com o investidor, olha, pelo seu perfil, o senhor deveria ter 30% em investimento em ações. Está confortável com ter 30% em ações hoje, considerando que a bolsa já caiu bastante e que tem muita boa oportunidade? Não, mas eu quero ganhar a CDI no mínimo, quero ganhar meu 1%. Então, já o perfil desenquadrou para melhor, tá? O que não pode acontecer o contrário. A pessoa ser super conservadora, né?
no seu perfil e tal. E muda tudo para Bitcoin. E aí muda tudo para Bitcoin, eu compro uma carteira importante lá na bolsa, tá? Então, só para fechar essa questão do perfil. Falamos de Bitcoin, só então, a gente já está com o tempo, mas a gente vai voltar a conversar, tá? Porque eu acho que está bem Bitcoin. Sim. Só sobe, gente. Bitcoin a gente Só vai tem ficar... amigo que está ficando milionário com Bitcoin. Cri-cri, né? Cri. Olha, o Bitcoin, existe já um mercado bem avançado Tem de fundo, Bitcoin. Tem fundo, inclusive tem até corretoras, né? Sim. Dedicadas a negociar o Bitcoin, né? As assim, criptos, né, as criptoativos, criptomoedas, desculpa, não é só o Bitcoin, né? Ela é um dos criptoativos, né? Mas é extremamente volátil, né? Para o investidor, vamos dizer assim, iniciante. É um ativo que a gente conhece pouco, né? Acho que o mercado, de uma forma geral, está buscando conhecer este segmento de moeda, porque é uma moeda que existe uma mineração, tem toda uma lógica por trás que não é trivial, né? Tem uma lógica também de alta e de queda que também não é trivial. Então, é ainda um pouco desconhecido no mercado, ele precisa amadurecer mais, ele precisa ser mais regulamentado para a gente poder... Existem bons gestores que conhecem muito o mercado de criptomoedas, que a gente confia, que se quiser investir, a gente direciona para ali. Mas é de fato Mas talvez seja uma coisa para colocar uma pitadinha ali para... Uma pitadinha para experimentar, para dizer. Porque não tem como fechar os melhor olhos ficar para jogando lá isso. nesses joguinhos aí nas maquininhas. Isso, seguramente. Quer fazer uma apostinha? E vocês, a física agora? Vou perguntar para a gente fechar aqui. Jennifer e Débora, como é que está a carteira de vocês? Dá a dica aí, qual é o segredo? Olha, antes nós estávamos órfãos do CDI. Lembra que veio essa frase, né? E agora nós não estamos mais órfãos, então, né? Vocês estão agora, papai voltou. Exato. É uma pena, né? Porque, nossa, a gente estava tão contente com nível de juros em 1 dígito, né? Parecia que a gente estava vivendo em outro mundo, né? Agora voltou. Para falar assim, o que a gente faz para nós, né? Depende do momento de vida de cada pessoa e do patrimônio que a pessoa tem, né? Então, na minha fase de vida atual, né, eu sou mais a renda fixa porque eu quero ver esse 1% ao mês na minha carteira. Eu não quero muita oscilação. Então, particularmente, eu fujo da volatilidade, né? Porque a gente tem conseguido retornos muito interessantes com a renda fixa nas suas diversas modalidades, via fundo, via tesouro, via ativos isentos. Eu acho que isso daí é muito bom. Não deixo de pôr um pouco de dinheiro no mercado exterior, como S&P 500, que é a Bolsa Americana. E também não deixei de abrir a minha conta offshore nas plataformas que a gente tem disponíveis hoje, porque você tem um dinheirinho lá, vai viajar, decidiu viajar, você usa o cartão de débito, é uma libertador isso, né? Então, funciona muito bem. Mas isso é só para cliente que você tem que ser cliente do BTG, isso é? Não, as plataformas de dinheiro, tem as outras offshore, você pode buscar, tem várias. Conosco é muito fácil abrir ali via o próprio aplicativo. E a Jennifer, que é bem mais jovem que a gente, está na fase dos bitcoins ainda, como é que tá, Jennifer? Não, eu gosto, eu acho que Gosta do Bitcoin? Eu gosto dos criptoativos, né, moedas digitais, porque eu entendo que as moedas digitais é a internet do dinheiro. E eu acredito que no futuro próximo, né, cada vez mais próximo, talvez a gente mude, né? Viemos do padrão ouro e vamos talvez para o padrão digital da moeda, né? Verdade. Mas isso é muito particular. Eu sou uma pessoa deste mercado, eu tenho conhecimento, eu entendo os riscos, né? E faço as minhas alocações por mim mesma. Eu não recomendo ainda, né? Porque eu acho que, a não ser que o cliente me demande e queira experimentar, porque realmente, como a Débora disse, é muita volatilidade, né? E exige um conhecimento. Tudo aquilo que eu não conheço, eu tenho medo, eu desconfio. Então, exige também do investidor que ele tenha um pouquinho mais de conhecimento e esteja maduro para isto. Mas eu super
gosto e acredito. Maravilha, você vê que aqui já temos duas sócias, cada uma com estilo Com estilo diferente, e é assim diferente. que é o mercado, gente. Não É. tem uma solução ótima. Não dá para você achar o melhor preço sempre. Você vai comprar, pode cair ou pode subir. O importante é ter uma política consistente de investimento. Eu acredito nessa direção, eu invisto nessa direção. Eu queria agradecer muito vocês duas aqui, já convidar para uma próxima conversa. Se você curtiu o nosso programa, dá o joinha, compartilhe com os amigos e a gente vai voltar a falar de investimento logo logo. Até lá, gente.